durante o curso de psicologia, eu não achei nada que falasse, ou qualquer outro lugar que tivesse algum estudo que falasse sobre os sonhos, né? Eu lia muito, mas eu acho que eu precisava de uma ajuda. Eu não falava dos sonhos, não, Não? não, nunca tinha botado os sonhos dentro da sessão. Nunca falamos nada sobre os sonhos, mesmo quando o paciente trazia os sonhos, eu tentava entender, mas não tinha técnicas para interpretar da forma que eu aprendi com você, né? Porque uma coisa a gente lê, outra coisa a gente vê como funciona. E para mim foi sensacional assistir os filmes e tentar olhar nos filmes aquilo, ver o meu paciente naqueles personagens. Para mim não tem técnica mais fácil do que você fazer isso. Até acho que tem outras abordagens, você assistir um filme para poder analisar um paciente, aprender a analisar seu paciente com mais profundidade. Eu acho que os filmes são fantásticos. Sim, e você trabalhava como com os pacientes no consultório, então, quando não trabalhava com os sonhos? Como é que você fazia? Era com a fala mesmo, com a escuta, né? E muitas vezes ficava muito monótono, né? Nosso. Ficava monótona como? Conta um pouquinho como é que era. Às vezes o paciente não acessava, mesmo que ele falava, e eu não conseguia puxar muita coisa, né? Eu não trazia o inconsciente dele. Eu acho que o sonho a gente vai logo direto, Você sabe? ficava mais na superfície com o paciente, é isso que Mas na você quer dizer? superfície, vez o quanto que a gente conseguia acessar, quando a gente conseguia dar uma cutucadinha, a gente ir lá no inconsciente. E a facilidade com o filme, você vê ali o sonho do personagem e você colocar aquele personagem como seu paciente, é prática, né? Que a gente não tem. Por isso que eu estou falando, eu acho que todas as abordagens deveriam trabalhar com filmes, né? De Porque que é muito modo mais. você acha que o filme ajudou você a chegar às causas, a entender as causas dos conflitos inconscientes dos pacientes através dos sonhos? No filme, a gente conhece o personagem, né? Já conhece os conflitos do personagem ali, a gente já está analisando ali o personagem. Quando ele vai no sonho, que a gente percebe, né, os elementos, aí você foi ensinando a gente os elementos, né, as cores, o que. Aí a gente vai tentando compreender na prática, que a gente se coloca ali, a gente incorpora mesmo aquele psicólogo ali no site, ali dentro do filme. É a forma que eu consigo acessar, né? Sim. Não sei se outras pessoas têm algo diferente, mas comigo foi assim. Então, é muito presente. O paciente fica muito presente, o sonho dele fica muito real para a gente. A gente enxerga qual a forma que ele sonhou, que momento foi que ele sonhou, e a gente coloca isso na clínica com o nosso paciente. Como é que o filme te ajuda a entender a clínica, o paciente na hora que está atendendo? Porque você acompanha a história do paciente, né? Nem todos os filmes trazem muitas questões do passado, não. Uhum. Às vezes a gente, alguns filmes, alguns personagens, a gente não acessa tudo, mas a gente Uhum. acessa aqueles conflitos que ele tem ali, e algumas coisas da história dele. Então Sim. aí a gente já começa a analisar qual é uma coisa que você ensinou pra gente, a estrutura do paciente, a estrutura do personagem. Então a gente conhece a estrutura do personagem, aí quando vem o sonho, a gente já sabe do que ele está acessando. E aí a gente vai nos elementos e traz para essa realidade dele dentro do filme. Quando o meu paciente traz o sonho, aí eu vou analisando, primeiro chego para ele, né? Como é que ele se sentiu durante o sonho? Qual foi a emoção que ele passou? Que aquele sonho traz para ele? Aí depois que ele conta, aí eu vou adotando alguns pontos, algumas coisas chaves. Às vezes eu também anoto o sonho, Sim. quase na sua íntegra. Quase, Claro. né? Porque às vezes o sonho é Sim. muito grande, não dá. Eu tenho um paciente que sonha, só um sonho uma sessão inteira, são paciente. Então aí eu anoto algumas coisas e aí eu vou anotando também o que foi que ele sentiu, né? Eu fiquei confuso, eu fiquei angustiado, eu senti falta de ar. Aí eu vou botando, eu fiquei feliz, né? Eu vou botando. Aí quando ele muda às vezes de cena dentro do mesmo sonho, né? Porque o sonho não é uma coisa contínua, quando ele vai mudando de cena, aí eu pergunto cada cena daquela qual foi a emoção e vou anotando. Aí depois eu pergunto que é que ele entende daquele sonho, o que aquele sonho pode dizer a ele. E aí, dentro da interpretação dele, aí eu vou procurando interpretar algumas coisas. Você vai fazendo ele ser protagonista do próprio processo Exatamente. Ele de vai percebendo, associação, né? E o próprio processo interpretativo também.
E é bem interessante que quando eles falam assim, olha, eu tive um sonho, mas esse sonho não tem como identificar nada, não tem nada que fala de mim. É o sonho, aí a pessoa vem e traz o sonho. Aí eu falei assim, você tem certeza que esse sonho não diz nada para você? Aí quando a gente vai conversando sobre as emoções, sobre isso, sobre aquilo, que aí ele vai falando, ele vai pensando no sonho, aí ele começa a abrir a mente, ele começa a entender o sonho, eu acho que faz sentido. Aí depois eu ajudo nessa interpretação com o que ele já tinha trazido para mim antes, né, o que eu já conheço, daquela estrutura do paciente, né, que você nos ensinou a fazer, que eu faço com todos os meus pacientes. E aí a gente vai conversando e aí sempre pergunta também, aquela frase bem típica, isso faz sentido? Esse sonho está fazendo realmente sentido para você? E aí ele vai dizendo que sim ou não, porque também a gente precisa saber se o caminho a gente está seguindo está certo, né? Está correto.